Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Que maravilha estarmos aqui juntos mais uma vez, nessa tarde, aqui na sua hora do almoço, trazendo para vocês mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Então aqui nós vamos nos concentrar no aprendizado da Palavra de Deus, nessa revelação maravilhosa que esse Deus tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso deixou aqui para nós, suas criaturas, com um único objetivo, queridos, com o objetivo de que nós pudéssemos nos reaproximar dele, que nós pudéssemos nos reconciliar com esse Pai querido e maravilhoso. Então, você tem se sentido aí sozinho, abandonado, triste? Pare com isso, viu? Saiba que você tem alguém, você tem um Deus que está aí sempre ao seu lado, pronto para lhe estender a mão, pronto para derramar na sua vida misericórdia, para derramar cuidado, sabe? Para derramar um amor incondicional e maravilhoso. Um amor que já demonstrou toda a sua força, toda a sua verdade, quando Ele enviou o seu Filho querido, quando Ele enviou Jesus Cristo para estar entre nós, quando Ele enviou a Palavra, né? A segunda pessoa da Trindade, para estar entre nós, para se fazer carne e para pagar todo o preço, toda a pena do pecado, no meu lugar e no seu lugar, tá certo? Então, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo qualquer tipo de tristeza, qualquer tipo de agonia que esteja aí na sua vida, e se prepare, meus queridos, para ouvir, para aprender mais dessa revelação de Deus para o ser humano, da palavra de Deus, tá certo? Então fique com a gente aí, nós vamos ficar juntos até as 2 horas da tarde e você vai aprendendo mais aí sobre a palavra de Deus, tá bom? Hoje, o tema que nós vamos tratar é um tema muito importante para aquelas pessoas que de repente estão se sentindo aí tristes porque tiveram uma recaída diante de Deus. Então, você é uma pessoa que tem buscado a Deus, você tem assistido aqui aos programas da rádio, ao nosso programa e a outros, você tem buscado ir a uma igreja evangélica, está aí buscando construir um relacionamento de intimidade com Deus. Você está se dedicando, está se esforçando, não é, meu querido, minha querida? Mas aí, de repente, o que acontece? Acontece aí uma recaída. De repente, pode acontecer da pessoa voltar a cometer aquele pecado que cometia antes de ter entregue o governo da sua vida a Jesus Cristo. E aí, como é que nós vamos tratar esse tipo de problema? Como é que a Bíblia nos ensina a cuidar desse tipo de problema, né? Vamos então ver como é que isso acontece. Vamos estudar isso juntos para que você saia dessa tristeza e não seja enganado pelo inimigo, tá bom? Então, a gente vai ver... Vocês se lembram que na semana passada, no nosso programa passado, nós estávamos justamente falando da diferença que há entre o período da lei e o período da graça, né? Então, assim, esse tema sobre recaída é bastante interessante e oportuno trazer justamente depois
de termos falado do período da lei e do período da graça, né? Porque acontece, queridos, às vezes, mesmo depois da pessoa já ter passado pelo novo nascimento que Jesus nos propõe, não é? Quando nós passamos então a entregar para Ele o governo da nossa vida, passamos então a desejar e a praticar uma vida conforme os princípios da palavra de Deus, então é muito comum que possa acontecer ali uma recaída, não é? Alguma coisa onde a pessoa quer... É como se fosse a velha criatura, não é? Que no novo nascimento foi sepultada. É como se a velha criatura quisesse voltar, não é? Quisesse trazer aquelas lembranças do passado. Então, assim, normalmente, queridos, esses pecados, eles ficam nos tentando, nos assediando, não é? Mas isso acontece ou porque esses erros nos dão algum tipo de prazer, normalmente, ou então algum tipo de lucro, né? Então, quando nós caímos neles outra vez, o que tem acontecido? O que eu tenho ouvido aí de relatos de pessoas, de irmãos, de irmãs, muitas vezes que vêm nos relatar o seguinte, que quando acontece essa recaída, quando a pessoa repete aquele pecado do passado, porque quando você fazia antes, você não tinha conhecimento da Bíblia, não tinha ainda intimidade com Deus, então não sabia, na verdade, das consequências, né? E não sabia exatamente, não estava preocupado em agradar a Deus. Então, de repente, esse pecado era praticado e a pessoa nem se sentia muito mal com isso. Mas depois que a pessoa já nasceu de novo, depois que já há uma intimidade com Deus, aí dói, né, queridos? Aí dói quando a gente pratica de novo aquele pecado, vem logo aquela sensação, né, de desânimo, de baixa autoestima, não é? Porque a gente se lembra, né, de tudo que Jesus fez por nós naquela cruz do Calvário, não é? De como ele morreu no nosso lugar, de como ele, sendo Deus, abriu mão da sua condição de Deus e aceitou, né, nascer no nosso mundo aqui, se fazendo carne. E aí a gente pensa, poxa vida, como é que eu fui capaz de voltar a repetir aquele erro, aquele pecado? Como é que pode? E começa a ficar triste com nós mesmos, né? Então, a Bíblia compara, inclusive, esse tipo de ocorrência a uma porquinha, né? Que você pega a porca, tira ela da lama, né? Lava a porquinha, deixa ela toda limpinha, cheirosa. Você solta a porca, o que acontece? Ela volta para a lama e vai se sujar de novo, né? Então, vem uma tristeza realmente, né? Que faz a gente se sentir igual a uma sola de sapato, né? Então, é complicado mesmo. E com essa tristeza, qual é o perigo desse momento de tristeza? É que logo o inimigo tenta semear no nosso coração um sentimento, queridos, de que nós não somos dignos mais de estar na presença de Deus, né? De que nós somos sujos, que nós traímos a confiança de Deus, a fidelidade de Deus, né? E isso acaba provocando em muitas pessoas um desejo de se afastar do nosso Paizinho querido, do nosso Deus amado. E quando a gente se afasta, é como uma brasa, não é, que é tirada do fogo. Quando ela está junto das brasinhas ali recebendo fogo, ela está aquecida, acesa, não é? Chega, fica alaranjada, né? Mas quando a gente tira a brasa de perto do fogo, ela vai esfriando, esfriando até se apagar, né? Então veja que essa é a estratégia do diabo, essa estratégia de acusação, né? De acusador, de querer dizer que a pessoa não é digna de estar na presença de Deus porque traiu a confiança de Deus, não é? Então o diabo faz isso com todas as pessoas. É a maneira padrão de operação do nosso inimigo. Mas aí eu tenho uma mensagem para você hoje, através da palavra de Deus, que vai tirar a sua tristeza em relação a isso. Sabe, é importante você não ficar tão triste assim quando isso acontecer. Porque, pense comigo, meu querido ouvinte, a nossa reação, ela tem que ser exatamente o contrário.
quando nós erramos, quando nós voltamos a praticar uma coisa do passado que entristece a Deus, nós não temos que nos afastar de Deus, pelo contrário. Aí é que a gente tem que estar mais perto ainda de Jesus, mais perto ainda do Pai. É o contrário, porque mais perto do Pai nós teremos carinho, nós teremos misericórdia, nós teremos amor, nós teremos um abraço gostoso do Espírito Santo, de Jesus, do Pai, para que a gente possa ter forças para se levantar. Vocês estão me entendendo? Então, quando isso acontecer na sua vida, jamais pense em sair da presença do Pai, se afastar, se achar indigno. Pelo contrário, nesse momento de fraqueza, essa é a hora principal de você se jogar, de você mergulhar mais ainda nos braços do Pai. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, queridos, para isso, para eliminar essa acusação do inimigo, são duas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro é a gente se arrepender com o coração sincero. E aí o que é o arrependimento? Não é só essa tristeza de ter feito esse algo mal, não. Mas é também uma firme decisão de lutar para combater esse mal, esse vício. Pode ser um vício, de repente, pode ser... Normalmente é um vício, né? Quando a gente volta a praticar uma coisa do passado, muitas vezes é um vício que acompanha a pessoa já há muitos anos. E a pessoa fica ali naquela guerra, naquela luta. Então o arrependimento, ele não é só a tristeza. A tristeza sozinha, em relação ao que aconteceu, é só remorso. Mas aí, normalmente há o remorso. Quando há o remorso sozinho, vem o remorso e depois a pessoa não toma uma decisão firme para combater aquilo. O arrependimento não, é diferente. Vem a tristeza por ter feito aquilo, mas junto vem aquele desejo firme até de pedir a Deus que ajude, que dê forças, que dirija, que oriente, que dê ao Espírito Santo essa direção para não cair mais nesse engano do inimigo. E depois do arrependimento, queridos, é necessário então a confissão desse mal. Quer dizer, confessar para Deus mesmo, sabe? Confessar para o Senhor, levar para Ele a questão. Ele já sabe. Você pode pensar, mas pastor, Ele já sabe. Deus já sabe. Deus não sabe de tudo, né? É verdade. Deus é onisciente, que significa sabe de tudo, sabe todas as coisas. Não há o que a gente possa esconder de Deus. Mas mesmo assim, queridos, Ele quer ouvir de você e de mim a nossa confissão quando a gente erra. Ele quer ouvir, ele gosta, porque quando a gente confessa, não deixa de ser um momento de submissão a Deus, sabe? Quando a gente admite diante de Deus o nosso erro e pede pela misericórdia dele. Então, quando a gente faz isso, acontece uma coisa maravilhosa na nossa vida. E isso está bem narrado lá na primeira carta do apóstolo João, lá no Novo Testamento. Abra aí a sua Bíblia, vá lá. Se você não tem muita prática, vai lá na página de índice da sua Bíblia, viu, gente? Olha, nada de ficar folheando a Bíblia para lá e para cá, procurando um livro, porque aí você demora a achar. Se você ainda não tem prática, o que você deve fazer? Você pega um marcador de livro, né? Que normalmente é aquele pedacinho de papelão, né? Ou de plástico, que tem a forma, parece uma régua, né? Ou então uma reguinha mesmo pequena. Coloca já marcando a página do índice da sua Bíblia, viu, gente? Olha, como todo livro, a Bíblia tem uma página de índice. Então você deixa marcadinho lá, que é logo no começo da Bíblia, e lá você vai ter Velho Testamento, aí tem a sequência dos livros do Velho Testamento e o número da página onde cada livro começa. Novo Testamento, tem lá a sequência dos livros e tem o número da página onde cada livro começa. Então, se você fizer isso, rapidamente você vai conseguir encontrar o livro na Bíblia, tá bom? Não tenha vergonha de fazer isso não, sabe? A gente, no reino dos céus, a gente tem que ter muita humildade sempre. Então, nada de pensar assim, ficar com vergonha. Mas todo mundo, quando eu vejo, já vai folheando direto o livro, já chega direto, eu quero também chegar direto. Não.
as pessoas vão folheando e chegam direto porque já tem prática. De tanto ler a Bíblia, já sabem, né, a sequência dos livros de cabeça, já sabe até mais ou menos em que parte da Bíblia, né? Às vezes a pessoa tem aquela Bíblia há anos, então já sabe ali que o livro de 1 João é ali naquele cantinho. Então você, querido, vai chegar nesse nível também, viu? Não tenha dúvida que se você se dedicar e mergulhar no estudo da Palavra de Deus, para você poder receber toda essa revelação maravilhosa de Deus, certamente você vai chegar. Mas não queira chegar de repente não, viu? Por enquanto que você não tem prática, vá tranquilo, vá no índice da Bíblia e aí você vai adquirindo essa prática, tá bom? Então, você vai lá no índice, vai ver a primeira carta do apóstolo João, que é Novo Testamento. Veja, não é o Evangelho de João não, hein? É a primeira carta do apóstolo João, é 1 João. Então, você vai ver que João, além do Evangelho, que leva seu nome, né, o Evangelho de João, ele também escreveu umas 3 cartas. A primeira, a segunda e terceira de João, e também escreveu o livro de Apocalipse. Então foram 5 livros escritos aí pelo apóstolo João. Então você vai na primeira carta de João, logo no capítulo 1, achou aí na sua Bíblia? 1 de João 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Anota aí no seu caderninho também, se você quiser, para estudar depois. Diz assim, ó, vamos ler devagarzinho, comendo todas as palavras, para a gente poder se alimentar dessa bênção, dessa maravilha que é a palavra de Deus. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha lá, que beleza, hein? Vamos ler de novo? Olha, se, veja, começa com se, essa palavra. Então, se, ele informa que é uma condição, não é uma condicional. Então, toda vez que uma frase começa com se, quer dizer, se fizermos isso e aquilo, então vai acontecer aquilo e aquilo outro. Então, qual é a condição aqui? Se confessarmos os nossos pecados. Essa é a condição. Então, o que Deus quer? Que nós nos coloquemos diante dele com humildade e que reconheçamos o nosso erro, que não fiquemos negando o erro, né? Porque a pessoa não pode ser perdoada se ela não confessa, não reconhece, não é verdade? Então, o primeiro passo é o confessar. O confessar denota um arrependimento, denota um reconhecimento. E o arrependimento depois ele vai ser verificado na prática com a luta que a pessoa vai começar a fazer contra aquela prática, não é? Então, é o arrependimento colocado em prática. Mas vamos lá, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, então essa é a condição. O que vai acontecer se nós confessarmos o nosso pecado? Aí segue a Bíblia. Ele quem aqui? Está falando do nosso querido Jesus, né? Ele, Jesus, é fiel e justo. Olha lá. Ele é fiel e justo. Quer dizer, o que quer dizer que ele é fiel? Quer dizer que ele não vai falhar. Quer dizer que sempre que nós confessarmos os nossos pecados, ele sempre vai responder da maneira que a Bíblia vai relatar agora. Isso aqui é fidelidade. Concordam comigo? Fidelidade é quando a gente sempre responde da maneira correta ou da maneira que nós falamos que íamos fazer a uma pergunta, a alguma coisa que fazem com a gente. Então, como Deus é fiel, ele nunca vai deixar de cumprir a sua própria palavra, que ele revelou para nós na Bíblia. Então, por isso que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, condição, confessarmos os nossos pecados. O que vai acontecer? A Bíblia segue: ele é fiel e justo, quer dizer, ele não vai falhar. Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados. Olha aí. Então, ele é fiel e justo
para nos perdoar esses pecados que nós confessamos. E, aí segue a Bíblia, nos purificar de toda a injustiça. Olha aí. Ele vai nos perdoar os pecados e vai nos purificar de toda a injustiça, ou seja, daquela injustiça que nós cometemos. Então ele vai nos purificar. O que quer dizer isso, pastor? Ele vai tirar do nosso coração aquele sentimento de estar sujo, de estar indigno na presença de Deus. Ele vai tirar esse sentimento do coração. Ele vai sumir, ele vai destruir esse sentimento de impureza, de indignidade, de sujeira. Vocês entenderam, queridos ouvintes? É isso que o nosso querido Deus quer fazer na minha e na sua vida. Toda vez que a gente tiver uma recaída que, porventura, a gente escorregue em algum pecado. Perceberam? Então, essa é a fidelidade de Deus. Que Ele está ali disposto sempre a receber o arrependimento de alguém que quer se humilhar, que quer se dobrar diante de Deus, que quer reconhecer a sua falha, o seu erro, e que quer pedir de Deus, que reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida, e quer pedir então que Jesus venha perdoar esse pecado e venha purificar a vida da pessoa. Vocês entenderam, perceberam? Então, me diga uma coisa, não é maravilhoso saber disso? Não é uma coisa linda nós entendermos que nós temos um Deus tão bom, tão maravilhoso conosco dessa maneira? Veja que coisa maravilhosa, que coisa incrível, né? Que segurança isso dá para nós. Não quer dizer que por causa disso nós vamos viver pecando, né? Ah, então se é assim, pastor, todo dia eu vou viver no pecado. E aí eu já sei que está garantido, né, que se eu for pedir perdão, Deus vai me perdoar. Aí, queridos, Deus tem uma coisa interessante que Ele faz, que é sondar o nosso coração. Ele, como é onisciente, Ele sabe o propósito do nosso coração, sabe? Ele consegue ver quando a gente, você ou eu, a gente caiu, mesmo lutando contra aquele pecado, tentando vencê-lo, ou quando a gente está agindo já de forma premeditada, sabe? Quando a gente já não está nem aí com Deus e está pecando mesmo, e está vivendo no pecado, e não está procurando resistir, não quer nem saber. Então, não adianta querer enganar Deus. Vocês entenderam a diferença? Muita gente, inclusive, fica até revoltada com isso, com essa misericórdia de Deus, né? Muita gente fala assim, vivi aí fulaninho, vivi uma vida toda errada, pintava, bordava, agora diz que é crente, só quer ser o santinho, né? Agora, e o passado, como é que fica? Olha, eu vou dizer a você, querido, você que pensa assim, saiba que esse foi o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, para pagar a pena no lugar desse grande pecador que é a pessoa que você está pensando, sabe? Jesus veio para eliminar a multidão de pecados. Jesus veio para os doentes, como ele mesmo disse, já que ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico. Eu vim salvar, chamar os doentes, Jesus diz. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, Jesus diz. Então, essa é a grande missão de Jesus. Então, mude a sua mente, mude os seus olhos. Quando você vê assim alguém que você sabe que a vida dessa pessoa era terrível, era uma vida de engano, de prostituição, de fazer tudo que não presta, e agora essa pessoa se transformou pelo poder de Deus, dê glória a Deus, pare de ficar reclamando, dê glória a Deus. E tome cuidado com o seu julgamento sobre as pessoas, porque a Bíblia nos diz isso, a Bíblia nos diz que nós vamos ser medidos por Deus com a mesma medida que nós medimos as pessoas. Então cuidado, se você é muito severo no julgamento dos outros,
essa mesma severidade Deus vai adotar com você. E não adianta você se esconder dizendo, mas eu sou bom, pastor, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa toda correta, desafio alguém a apontar alguma coisa de mim. Saiba que quem aponta para você é a própria Bíblia. Quando o apóstolo Paulo diz, não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, diz o apóstolo Paulo. Não há um sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, porque todos se extraviaram. Olha aí. É sério, meu querido, é sério, minha querida. A coisa é muito séria. Então, assim, muito cuidado mesmo. Se você costuma olhar para as pessoas, julgar as pessoas, e se você tem achado que a sua vida é correta, é ilibada e que você está acima do bem e do mal. Muito cuidado, porque a Bíblia nos garante que nós não temos condições de ter um comportamento bom e justo e de buscar a Deus sem que o Espírito Santo venha nos orientar, nos guiar. E mesmo assim a nossa natureza humana do pecado, ela vez por outra, ela fica querendo voltar, fica querendo trazer de volta aquela velha criatura, tá certo? Então, dê glória a Deus a partir de agora. Quando você souber que alguém tem uma vida difícil, errada, e que causava sofrimento, e essa pessoa se converte, se entrega a Jesus, se alegre no seu coração, não fique triste, nem fique com raiva não. Saiba que essa segunda chance, ela pode muito bem ser dada a você também, viu? E na hora que eu e você estivermos eventualmente, se por um acaso pisarmos na bola, cairmos em algum erro, é muito boa a sensação de saber que o nosso Paizinho amado sempre vai nos receber de volta se nós realmente nos arrependermos e nos submetermos a Ele. Não é bonito isso aí? Muito bonito, né? Agora, isso aí, queridos, que acontece, na verdade, é fruto, não é, de uma luta que há uma luta entre o espírito e a carne, não é? Veja que o ser humano, ele é um ser também que tem 3 partes. Deus nos criou também em 3 partes. Nós temos o nosso corpo, não é? A nossa carne, que olha aí para você, é sua pele, tá vendo aí você, sua pele. Aí dentro da pele tem o que? Tem os músculos, né? Essa parte fofinha aí do seu corpo, né? Os músculos que permitem que você ande para lá e para cá, sente, levante, pegue as coisas. Dentro dos seus músculos tem os ossos, o esqueleto, né? Porque o esqueleto é a nossa estrutura, né? Se não fosse o esqueleto, ninguém conseguia ficar de pé, não é? É a estrutura rígida. Aí tem os vasos sanguíneos, né? Tem os órgãos, né, do corpo, cérebro, coração, pulmão, fígado, estômago, intestinos, rins. É uma maravilha, né? O nosso corpo é uma maravilha criada por Deus. Então essa é a carne. Quando fala carne na Bíblia, está falando do nosso corpo. Mas além da carne, o ser humano tem também a sua mente, a sua alma, que é onde estão as suas emoções, o seu conhecimento, tudo que você aprende, que você aprendeu na escola, o que você aprendeu na vida, de bom e de ruim, né? O que você está aprendendo agora, no nosso programa, está indo aí para a sua mente, né? Está sendo armazenado como forma de conhecimento lá no seu cérebro. E, além da mente, nós temos o nosso espírito, com E minúsculo, o nosso espírito. Então, o nosso espírito é aquela porção de Deus, quando Deus ali soprou o fôlego de vida, né, no primeiro homem, no Adão. Então ali existe uma porção de Deus dentro de nós, que nós trazemos, né, até hoje, sempre levaremos. Então veja que há uma luta, a Bíblia relata que essas recaídas às vezes acontecem porque há uma luta constante entre a nossa carne, os desejos do nosso corpo,
muitas vezes alimentados pela nossa alma, nossa mente, as nossas lembranças, né? Há uma luta da nossa carne com o Espírito Santo de Deus que vem morar dentro da pessoa quando a pessoa entrega o governo de sua vida a Jesus Cristo. É isso mesmo, querido ouvinte. Eu não sei se você sabia disso, mas saiba disso, viu? Quando você entrega o governo de sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, vem fazer morada dentro de você. Olha que beleza. E quando ele vem morar dentro da gente, acontece essa briga, né? Esse conflito entre o Espírito Santo de Deus tentando nos orientar e dirigir para nós fazermos a vontade de Deus e do outro lado os desejos da nossa carne. Isso você vai poder ver abrindo aí a sua Bíblia no livro de Gálatas. Vai lá. Novo Testamento, livro de Gálatas, fica lá mais ou menos perto na primeira metade do Novo Testamento, vai lá no índice, né, da sua Bíblia. Livro de Gálatas é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quem são os Gálatas, pastor? São as pessoas que moravam na Galácia, os Gálatas. Gálatas, capítulo 5, por sinal é um capítulo espetacular, que você deve ler inteirinho, é um capítulo que fala muito dessa luta, né, da carne contra o espírito. E nós vamos ler o versículo 16 e o 17. Encontraram aí? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Anota aí no seu caderninho. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito. Isso é o apóstolo Paulo dizendo, hein? Digo, porém, andai no Espírito. Esse Espírito na Bíblia, na minha Bíblia aqui, está com E maiúsculo. Na sua aí está também? Então, quando está com E maiúsculo, a palavra Espírito, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Então, diz assim a Bíblia: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha, andai no Espírito. Pastor, o que é andar no Espírito? É ouvir, querido, o Espírito Santo de Deus, se ele já habita dentro de você, ouvir as orientações dele. Pastor, como é que eu faço para ouvir as orientações dele? Fique ligado no que ele tem a lhe dizer. Leia a Bíblia, que você vai ouvir as orientações do Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus aqui na rádio, nos outros programas, na igreja, na televisão, onde você puder, ouça a palavra de Deus. E aí você vai andar no Espírito. Na hora de obedecer ao Espírito Santo, faça, pratique, obedeça. Não fique só ouvinte, também pratique, né? Então isso é que é andar no Espírito. E aí diz a Bíblia: andai no Espírito e jamais, quer dizer nunca, satisfareis a concupiscência da carne. Eita, pastor, concupiscência. Que danado é isso? Concupiscência. Queridos, concupiscência é uma palavra que significa o desejo sem limites, o desejo desenfreado, o desejo da carne. Não é um desejo comum. A concupiscência é um desejo, aquele desejo absurdo, sem limite, sabe? Aquele desejo realmente de fazer coisas através da carne, coisas assim muito além do que seria normal. Então olha o que o apóstolo nos ensina aqui: andai no Espírito e jamais, nunca satisfareis a esses desejos sem limites da carne. Então o apóstolo Paulo indica que se a gente andar no Espírito, nunca cairemos nesses desejos sem limites da carne. O problema, queridos, é que a gente muitas vezes não está andando em Espírito, ou dá uma
relaxada num determinado momento, e aí é que a coisa vem. E a gente acaba escorregando, né? E veja por que isso é importante. Porque no versículo 17, o apóstolo Paulo vai nos explicar, dizendo: porque a carne milita contra o espírito. Olha, o que é milita? Combate, né? A carne combate contra o espírito. O espírito aqui com E maiúsculo. Então é o Espírito Santo. E segue a Bíblia dizendo: e o espírito contra a carne. Olha, porque são opostos entre si. Olha aí. Então são opostos. A Bíblia reconhece que o Espírito Santo que mora dentro da pessoa que já entregou o governo de sua vida a Jesus, a Bíblia reconhece que as orientações que o Espírito Santo nos dá, a carne não quer seguir. A carne tem preguiça, a carne quer prazer sensorial, quer prazer carnal, a carne quer comer demais, a carne quer fazer tudo demais, não é assim? Então, a Bíblia reconhece que há esse combate, viu? Não pense que Deus não está vendo, não, que existe um combate. Deus sabe. Mas Deus está dando aqui para nós qual é a receita para a gente vencer esse combate. Qual é a receita? É andar no Espírito, vigiando, ligado, observando e ouvindo o que o Espírito Santo que mora dentro de você e de mim quer nos falar. E aí segue a Bíblia: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aqui a Bíblia está nos dizendo claramente que andar no Espírito também é renunciar ao nosso livre-arbítrio que Deus nos deu, e a gente renunciar e dizer: não, Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado o livre-arbítrio, mas eu renuncio, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Olha que bonito a gente dizer isso para Deus. Então essa é a receita, queridos. Se o Espírito Santo mora dentro de você, ouça, ande nas orientações dele. Ah, pastor, e como é esse negócio de morar dentro de mim? Se você ainda não tem o Espírito Santo morando dentro de você, então faça logo, corra para que você possa ter esse inquilino dentro da sua vida, o Espírito Santo, que é uma maravilha, que ele possa morar dentro de você. Como é que eu faço isso, pastor? É simples, você tomando a decisão, essa decisão que eu falei, dizer: olha, Deus, eu desisto de governar minha vida do jeito que eu acho que é certo. Eu quero agora que Jesus Cristo, eu convido Jesus Cristo a assumir o governo da minha vida. Eu renuncio a minha posição de chefe da minha vida e entrego o governo da minha vida a Jesus e vou me esforçar para obedecê-lo, para viver segundo a sua orientação, segundo a sua palavra. É isso que quer dizer quando a gente diz: eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. É isso, simples assim. É simples de falar, mas é difícil de fazer, não é? O ser humano abrir mão do seu ego, né? Do seu desejo de mandar na sua própria vida. Mas vou lhe dizer, queridos, vale muito a pena, viu? Todos os que já fizeram isso não se arrependem de, depois de ter feito isso, receber dentro de si, morando dentro de você, o Espírito Santo de Deus. É um privilégio e uma maravilha, tá bom? Então, nós vamos continuar o nosso estudo sobre as recaídas, sim, mas olha, é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vou deixar vocês aí com louvores maravilhosos para a gente continuar aí na paz, para a gente poder adorar a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele nos entrega na sua Bíblia, na sua revelação para o ser humano. Então, adore a Deus com esses louvores aí e daqui a pouquinho a gente volta. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda.
Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um Ministério de Ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta aí para o segundo bloco da nossa programação, do seu programa Aprendendo a Palavra, uma grande maravilha aqui do Senhor. E nesse dia de hoje nós estamos falando sobre a recaída, né? Sobre aquela pessoa que está se esforçando aí já entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, está buscando obedecer a Deus, está buscando viver uma vida plena na presença de Deus, e aí volta a cometer aquele pecadinho do passado, ou aquele pecadão que fazia no passado, né? Aquele erro, e aí a pessoa se sente triste, indigna, suja. Então nós já aprendemos no bloco anterior que não devemos nos afastar de Deus, né? Sempre que isso acontece, aí é que é o momento de buscar mesmo a Deus mais ainda, né? De estar junto do nosso Paizinho querido, do nosso Deus misericordioso, maravilhoso. Vimos que o primeiro passo é o arrependimento e o confessar nosso pecado a Deus. Vimos que Deus é fiel para nos perdoar desse pecado e nos purificar de toda injustiça, não é? Vimos isso na primeira carta de João. Em seguida nós vimos que o segundo passo é que nós andemos em espírito, não é? Para que a gente não vá aí ceder ao desejo sem limite da nossa carne, né? Então aprendemos que no bloco anterior que andar em espírito é ouvir o que o Espírito Santo fala ao nosso coração quando ele mora dentro de nós, é ler a palavra de Deus, a Bíblia, é ouvir as pregações, né? Como você está fazendo aqui hoje no programa, ouvir o pessoal, todos os irmãos e irmãs aqui que pregam na rádio, ouçam os programas, meditem com atenção, com carinho em tudo que é ensinado, não é? Veja na televisão, ouça na igreja, pergunte, se você tiver dúvida, vá perguntar ao seu pastor, vá perguntar a um líder, né, que você vê que tem maturidade na fé. Não fique com a dúvida não, o negócio é andar em espírito. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos então falar do terceiro passo que nós temos que fazer para sairmos dessa questão da recaída, né? Para a gente sair bem dessa questão e voltar a ter plena comunhão com Deus, que é o seguinte, é justamente, queridos, deixar de ficar perto daquilo que nos chama, que nos provoca, que nos seduz para praticar esse pecado, sabe? É cortar essa convivência com aquilo que fica te seduzindo, que fica te chamando, que fica provocando em você o desejo de voltar a ser aquela velha criatura. Então, se é um programa de TV que tem muita sensualidade, o que você deve fazer? Não vejo mais esse programa, não vou. Já sei que ali é uma armadilha para mim, né? Se a sua armadilha é essa, é ceder diante da sensualidade, caia fora então dessas programações que tem cenas sensuais, que provocam isso na pessoa, né? Se você está acostumado, você é um vendedor, você vende qualquer tipo de produto, e você estava acostumado a, na sua negociação, na hora de vender, você contava muita mentira, né? Para conseguir fazer a sua venda, né? Você pensava assim, mas Deus entende, né? Porque afinal de contas é o meu trabalho, tem que mentir. Saia dessa, pare de contar mentira, porque Deus não precisa de nenhuma ajuda do diabo para fazer você prosperar, não. Mas pastor do diabo, querido, a mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e aquele que mente se torna filho do diabo, olha aí. Então nada de mentira, nada disso, não existe mentirinha branca, não, é mentirinha inofensiva. O Senhor Jesus nos orienta na Bíblia assim, que a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então nada de mentirinha, nada de quer vender, quer fazer o seu trabalho, confie em Deus.
Faça o seu trabalho com honestidade, não engane o cliente que você está tratando, não conte mentira para poder vender. Faça o seu trabalho, seja honesto no seu trabalho, sem mentira, e veja só o que Deus vai fazer na sua vida, viu? Ele vai responder a esse seu gesto. Se pastor, não, o que me atrapalha é um grupo de amigos que eu tenho, sabe? Que quando eu saio com esse grupo, eles ficam falando de coisas que não agradam a Deus, e eu vou com eles, e quando eu vejo, daqui a pouco eu estou na rodinha também, falando coisas, e dizendo coisas, dizendo palavrões, palavras de baixo calão, pornografias e tudo mais. Então, querido, saia desse grupo. Mas, pastor, eu não vou mais sair com esses amigos. É exatamente isso. É essa atitude que Deus quer ver de você. Quer dizer, Deus está ali para perdoar, tem a sua misericórdia e tudo mais. Mas Ele precisa ver em você frutos de arrependimento. Se você sabe que aquele grupinho é o grupinho que continua, que fica ali levando você para desagradar e entristecer a Deus, o que você vai fazer? Estou fora desse grupo. Não vou ficar brincando com fogo, né? Não vou ficar junto do fogo que eu vou me queimar. Eu vou para longe do fogo, né? Outra coisa que pode acontecer também, de repente, se você vai para um lugar, né? E naquele lugar você então se lembra de momentos que você teve no passado, de pecado, momentos que desagradavam a Deus. Então, se isso te faz sofrer assim, evite. Outra, pastor, é um site. Tem um site ali que eu entro na internet e vejo algumas coisas. Aí, de vez em quando, mostra algumas coisas assim mais sensuais. Caia fora desse site, não entre mais. Então, assim, essa, queridos, talvez seja a grande dica do nosso estudo de hoje, que é você abandonar, você cair fora dessa convivência, sabe, com aquilo que acaba se transformando numa isca para trazer você de volta para o pecado, para a velha criatura. Veja que Jesus ele nos orienta quanto a isso. Veja que você vai ouvir aqui do próprio Jesus esse conselho, lá no Evangelho de Mateus. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, é Novo Testamento, Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 18, Evangelho de Mateus, capítulo 18, o versículos 7 até o 9, anotou aí no seu caderninho? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 7 até o 9. Diz assim Jesus, olha Jesus falando aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos. Olha só, Jesus segue dizendo, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Olha aí. Então, o que são os escândalos, pastor? Jesus está falando do quê? O escândalo acontece muitas vezes quando você já é uma pessoa que está firme na fé, uma pessoa que está sendo usada por Deus, né, para ensinar outras pessoas, para fazer a obra de Deus, e de repente você acaba caindo naquele pecado da velha criatura, e aí todo mundo fica sabendo, né? Eita, pronto. Aí é aquela coisa, tá vendo, fulaninho era tão espiritual, né? Tão de Jesus, tão assim, buscava tanto a Deus, me decepcionei, como é que pode isso e tal. Então, primeiro que a gente já estudou aqui, né, em programas passados, que uma coisa que vai acontecer na sua caminhada com Jesus é que, sem dúvida, você vai se decepcionar com muitas pessoas que você fazia uma ideia que era uma pessoa santa, né, que era uma pessoa infalível, né? Você sabe que infalível só Jesus, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer com certeza. Aconteceu no grupo dos 12 apóstolos, né? Imagina, eram 12 apóstolos, Jesus em carne ali, cara a cara, olho no olho com eles, e teve um desses 12, que foi Judas Iscariotes, você sabe da história, que traiu Jesus, entregou Jesus aos seus inimigos, né? aos sacerdotes.
E pior, lá no Evangelho de João relata que Judas, além de ter traído Jesus, antes disso, ele cuidava da sacola que tinham as ofertas que o grupo de Jesus recebia para poder andar, comer e tudo mais. E ele roubava dinheiro dessa sacola. Quer dizer, Judas Iscariotes era também o tesoureiro do grupo e roubava dinheiro. Então significa que mesmo na primeira igreja cristã que se tem notícia, que foi a igreja fundada por Jesus, onde ele pessoalmente em carne era o pastor, um dos 12 pastores auxiliares, vamos chamar assim os 12 apóstolos, um dos 12 roubava. Tá vendo como são as coisas? Então que bom que Jesus registrou isso na Bíblia, né? Para a gente saber que com certeza isso vai acontecer. Mas a gente tem que ficar firme. A gente não pode colocar a nossa fé nas pessoas. Isso é muito importante por isso. A sua fé tem que estar na pessoa de Jesus Cristo e só. Todos os outros pastores, obreiros, obreiras, diácono, presbítero, seja lá como se chame na sua igreja, são apenas seres humanos em busca da santidade, buscando servir a Deus. Apenas isso. Não são pessoas para você colocar o alvo da sua fé. O alvo da sua fé é em Jesus. É Jesus que nunca vai te decepcionar, que nunca vai cair e que nunca vai falhar com você, tá bom? Combinado assim? Bem, então seguindo aqui a palavra de Deus. Estamos lendo aqui Mateus, né, capítulo 18, começamos o versículo 7, e aí vem o versículo 8. Olha só o conselho aqui de Jesus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Olha aí. O versículo 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, a vida aqui é a vida eterna, viu, queridos? Com um só dos teus olhos, do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Então, queridos, olha aí, Jesus fala, olha, não vai arrancar o seu olho, a sua mão não, viu? Isso aí, segura aí, porque o que Jesus está dizendo aqui não é arrancar a mão nem o olho fisicamente, mas é dizer que nós devemos nos livrar de uma maneira séria, decidida e definitiva daquilo que nos faz errar, para não ficar toda hora caindo e outra vez cai de novo e cai outra vez e cai outra vez, viu? É isso que Jesus está falando. Então, eu posso lhe dizer, queridos, que essa é a parte mais difícil de fazer e que só vai funcionar na sua vida se você adotar uma decisão intransigente de se livrar disso que lhe faz tropeçar. Decisão intransigente é aquela decisão que você toma e está tomado e acabou-se. Não tem volta, não fica feita a onda do mar para lá e para cá, certo? Então, isso é muito importante, muito importante, muito importante mesmo. Então, tome essa decisão para que a sua vida dê essa guinada e você não continue caindo aí toda hora, tendo essas recaídas, não é? Que deixa a gente tão triste, não é? Que entristece o Espírito Santo e entristece a gente também. Se levante que a saída está aí, né? Dada por Deus. Agora também não fique triste não, porque a Bíblia também nos diz que daquele que muito foi perdoado, também muito amor se recebe ao Senhor, se dá ao Senhor. Veja essa história que eu vou ler para vocês aqui. É uma linda história, lindíssima, que está aí no Evangelho de Lucas. Chega aí, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Terceiro Evangelho, Evangelho de Lucas. Vai lá no índice, né, da sua Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Chega aí, gente, capítulo 7. Acharam? Lucas, capítulo 7. Então diz assim a palavra de Deus, ó, capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos ler essa passagem, é belíssima. Lucas,
capítulo 7, versículo 36 em diante. Acharam aí? Diz assim, ó. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Aqui era um fariseu convidando Jesus. O que é fariseu, pastor? Fariseu, queridos, era um grupo de judeus, era um grupo que se denominava os fariseus, que eles eram um grupo muito rígido. Eles eram rígidos no cumprimento da lei, eles faziam questão de que todo mundo cumprisse a lei. E eram muito religiosos, muito apegados ali às escrituras, e muitas vezes eles foram acusados por Jesus de serem hipócritas. Eita, pastor, agora complicou. O que é hipócrita? Hipócrita, queridos, é aquela pessoa que exige dos outros um comportamento correto, mas ela mesma não tem um comportamento correto, sabe? É o hipócrita. É aquele famoso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Então os fariseus, eles foram acusados por Jesus, porque eles tinham essa aparência de religiosidade, de serem muito corretos, e exigiam do povo que todo mundo seguisse a lei, fosse bem religioso, mas eles, sem ninguém ver, eles não cumpriam aqueles princípios da lei que eles exigiam dos outros. Então, por isso que Jesus combateu muito esse grupo, e por isso que esse grupo de fariseus, esses religiosos, eles combateram muito Jesus, porque eles tinham uma autoridade muito grande naquela época, porque eram considerados religiosos, homens de grande santidade, e Jesus veio desmascarar essa turma, esses falsos religiosos, né? E aí houve um combate muito forte realmente entre Jesus e esse grupo religioso. Então, seguindo aqui, vamos então, entendido já o que é fariseus, vamos lá, começando aqui de novo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, o que aconteceu aqui? O fariseu, um membro, né, desse grupo religioso judaico, dos judeus, chamou Jesus, venha jantar na minha casa, e lá foi Jesus, aceitou. Veja que Jesus aceitou o convite, hein? Né? Veja que Jesus foi lá, mesmo esse homem sendo desse grupo religioso, dos fariseus, Jesus foi lá, porque Jesus ele aceita o convite do pecador, né? O interesse de Jesus era o quê? Indo na casa desse fariseu, era que Jesus pudesse ali levar a palavra do Pai, a palavra de Deus, e quem sabe provocar nesse fariseu um arrependimento, né? Então Jesus aceitou, foi lá. A Bíblia diz aqui, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E aí o que aconteceu? Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ele quem? Jesus, né? Levou um vaso de alabastro com unguento. Então era um vaso, alabastro é o material do vaso, né? Um vaso. E dentro do vaso de alabastro tinha unguento, que era uma substância utilizada ali até para curar feridas, era uma substância cheirosa, lá, uma substância que se usava para perfume, para remédio, né? Então estava lá essa mulher pecadora, entrou, levou um vaso de alabastro cheio de unguento. E aí segue o versículo 38. E, estando por detrás, aos seus pés, olha, a mulher foi aos pés de Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Olha aí. Então essa mulher pecadora, soube que Jesus estava lá na casa desse fariseu jantando, foi lá, entrou na casa, chegou aos pés de Jesus e ficava lá chorando aos pés de Jesus. Chorava tanto que a lágrima molhava o pé de Jesus. Imagina que choro, né? E ela então com os cabelos enxugava o pé de Jesus
com os cabelos, né, das lágrimas, beijava os pés de Jesus e ungia, passava o tal unguento nos pés de Jesus. Olha só, tá imaginando a cena aí na sua cabeça? Imagina. Aí no versículo 39 diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Quer dizer, o fariseu pensou, né? Disse consigo mesmo, disse lá no seu interior: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha aí. O fariseu disse lá, não disse a ninguém, pensou, né? Pensou assim: esse Jesus não é profeta não, tá vendo? Ele aceitou que essa mulher pecadora fosse aos pés dele, chorasse aos pés dele e tudo mais, e nem disse nada, nem mandou a mulher embora. Quer dizer, na cabeça do fariseu, veja só, Jesus devia ter expulsado a mulher, devia ter dito: saia daqui, pecadora, não me toque, porque eu sou profeta de Deus. Veja que o fariseu, ele estava raciocinando como era no período da lei, né? Onde a pessoa era condenada, onde a pessoa era apedrejada, né? Ele não entendia ainda que havia chegado ao mundo o período da graça, o período do Salvador, de Jesus, do perdão, de quem realmente estava arrependido, sinceramente arrependido, né? Ele não entendia isso. Então ele pensou, por isso que ele pensou isso. Aí no versículo 40, veja que bonito, diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse. Olha só, o homem não tinha dito nada, mas Jesus, como sabia do pensamento das pessoas, Jesus percebeu. Olha só o que Jesus respondeu: Simão, era o nome lá do fariseu, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize o mestre. Olha a falsidade. Já não tinha dito aí que não tinha pensado, né, que Jesus não era profeta, não era nada. Então, se Jesus não era nem profeta, como chamar Jesus de mestre, né? É a falsidade aí, mas ok. Aí no 41, Jesus vai dizer para ele assim: certo credor, vai contar uma historinha para ele, uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí Jesus pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Entenderam aqui a historinha? Uma pessoa tinha um credor, né? Uma pessoa tinha 2 devedores. 2 pessoas deviam a essa pessoa. Um devia 500 denários, 500 reais, vamos supor. O outro devia 50 reais. Ele perdoou a dívida dos 2. Quem você acha que amou mais esse senhor? O que devia 50 reais ou o que devia 500? Você aí, ouvinte, o que você acha? Normalmente, deve ser aquele a quem mais foi perdoada a dívida, né? Que tinha a dívida mais alta. É quem deve amar mais esse que perdoou, concorda, ouvinte? Então, vamos ver o que Jesus falou aqui, ó. O que Simão, o fariseu, respondeu. No versículo 43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Olha, tá certo. Replicou-lhe Jesus então: julgaste bem. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Jesus disse: vês esta mulher? Está vendo essa mulher? Jesus segue: entrei em tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Jesus segue: não me deste ósculo. Ósculo, queridos, era na época um beijo de saudação, que se dava quando você recebia uma visita, você beijava a visita no rosto, como saudação. Jesus vai dizendo: não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Olha, Jesus fazendo a diferença da mulher pecadora para o fariseu, que se achava o máximo, né? Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Olha aí a diferença. Verso 47.
Por isso te digo, olha, Jesus vai pronunciar aqui, ó, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha a lição de Jesus, hein? Olha, queridos, aquela mulher, ela estava ali chorando, amando a Jesus, porque era muito pecadora. E por ser muito pecadora, quando ela reconheceu e se arrependeu, ela muito chorou, muito amou a Jesus pelo fato de tê-la perdoado. Veja, de ter a possibilidade de perdoá-la. Quer dizer, ela creu que Jesus poderia perdoá-la. Nem tinha recebido perdão ainda, mas ela buscou a Jesus, certamente dirigida pelo Espírito Santo, buscou a Jesus e buscou esse perdão. Por isso que ela chorava tanto. Já o fariseu, ele já se achava bonzinho, já se achava muito religioso, muito correto. Então, quando Jesus veio jantar na casa dele, nem tratou Jesus com nenhum tipo de honra, não honrou Jesus com um beijo de saudação, não honrou Jesus lavando os pés, ou pelo menos dando água, porque naquela época era costume, como as pessoas andavam de sandálias, se andava, o chão era de terra, chegava na casa da pessoa com o pé todo sujo de terra, de poeira. Então era normal a pessoa entrar na casa, ter um lugarzinho para lavar os pés. Então, ele não ofereceu isso para Jesus, não ofereceu um beijo de saudação, não ungiu a cabeça, não fez nada por Jesus. Recebeu, não tratou Jesus com honra, né? Já a mulher, o contrário, não é? Beijou os pés, chorava os pés, ungiu os pés. Aí Jesus disse assim à mulher, no versículo 48. Então, disse a mulher, disse Jesus à mulher, perdoados são os teus pecados. Oh, glória a Deus. Como é bom, hein, queridos? Já pensou? Ouvir uma coisa dessa? Perdoados são os teus pecados. E aí no verso 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? O pessoal não entendeu, foi nada, né? E no versículo 50 diz assim, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eita glória a Deus. Que maravilha, hein, queridos? Gostaram aí dessa maravilha de Jesus? Olha lá, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, queridos, o que isso traz de ensinamento para nós aqui? Quando você pecar, quando você tiver uma recaída, não se entristeça não. Ah, pastor, mas foi muito grande a minha recaída, o meu pecado foi muito grave. Eu me sinto, não é possível, eu já tendo comunhão com Deus, já conheço a Bíblia, já conheço o Espírito Santo. Como é que pode? Como é que eu fui cair nessa de novo? Não fique triste, apenas volte correndo para os braços de papai. Volte correndo para os braços de Deus. Se arrependa, confesse. Ele sempre estará lá para te receber. Sempre. Sempre. Não deixe o diabo te enganar para você sair da presença de Deus, se afastar da igreja, se afastar dos irmãos, se afastar da palavra de Deus. Não faça isso, que aí você vai estar caindo na armadilha de Satanás. Pelo contrário, aí é que você deve buscar mais, se envolver mais com a obra de Deus, sabe? Ler mais, orar mais, repreender mais. Aí é que é a hora de você estar mais perto do Pai, queridos, viu? Faça como essa moça desse relato de Jesus aqui, que ela entrou na casa do fariseu, beijava os pés de Jesus, chorava. Faça isso, sabe? Se lance aos pés de Jesus como essa mulher pecadora fez. E veja só o que vai acontecer na sua vida. Faça esse teste. Haja de acordo com a orientação da Bíblia. Não é a minha orientação. Quem sou eu para lhe dizer alguma coisa da minha opinião, da minha cabeça? Não vale nada. O que vale é o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus. Tá certo? Faça isso na sua vida. Em nome de Jesus, eu te desafio
a você colocar em prática. Colocar em prática essas orientações da Bíblia que vão direto para o seu coração, para você passar a ter uma vida de qualidade, tá bom? Então, queridos, uma bênção nessa nossa palavra de hoje, trazida pelo Espírito Santo. Eu quero agora orar pela sua vida dentro dessa palavra que nós agora lemos, que nós estudamos, né? Se você tem estado em recaída constante, você fica aí, não consegue se manter de pé diante do Senhor, hoje o Senhor te liberta dessa questão, viu? Feche os seus olhos onde você estiver. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, eu levanto, Senhor, minha voz juntamente com esse ouvinte, essa ouvinte que está aqui, juntando a sua fé com a minha e com esses tantos aí que estão nos ouvindo agora, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia seja presente agora, Pai, na vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa. Essa pessoa, Senhor, está se sentindo aí sujo, indigno, está se sentindo incapacitado, Senhor, de estar na Tua presença e por isso ela se afastou. Mas, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora esse sentimento. Em nome de Jesus, eu repreendo esse sentimento de indignidade, esse sentimento de sujeira. Saia agora da vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, seja repreendido. Em nome de Jesus. Eu ministro na sua vida, meu querido, minha querida, o amor de Deus. Eu ministro na sua vida que você possa entender e possa criar raízes no seu coração sobre como funciona o amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente e nada pode te separar do amor de Deus, nada. Ele sempre estará ali, pronto para lhe receber, pronto para abrir os braços, como ele contou naquela parábola do filho pródigo, que saiu da casa do pai, levou os bens, torrou tudo de forma errada e voltou querendo ser um empregado, mas o pai disse: não, você é meu filho. Mandou colocar a melhor roupa, o melhor anel e deu uma festa, um banquete quando o filho retorna. Então, queridos, Deus, ele se alegra mais, conforme nos ensina a Bíblia, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que estão buscando a Ele. Então eu oro agora, peço, Pai querido, abraça, Senhor. Eu apresento essa vida, Pai, desse ouvinte e dessa ouvinte que está orando comigo agora. Apresento, Senhor. Apresento essa vida, Pai, e peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, vai, Espírito Santo, abraça essa pessoa agora. Abraça, Senhor. Com Teu abraço de amor, faz, Pai, essa pessoa sentir agora a Tua presença. Quebra, Senhor, com esse abraço de amor, todo o engano do inimigo, toda a sujeira, Pai. Oh, Senhor, lava essa pessoa no Teu sangue, Jesus. Essa pessoa está agora, Pai, talvez esteja chorando, talvez esteja aí buscando, talvez esteja aí confessando ao Senhor os seus erros, a sua fraqueza. Oh, Senhor, ouve, Pai, essas palavras dessa pessoa, desse ouvinte. Ouve, Senhor. Transforma, Senhor. Limpa, Senhor. Liberta, Senhor. Quebra, Senhor, todas as cadeias do inferno que levam essa pessoa a querer voltar à velha criatura. Oh, Pai. Sim, Senhor. Limpa, Pai. Purifica, Senhor. Purifica, porque só o Senhor pode perdoar pecados. Só o Senhor pode purificar. Só o Senhor pode dirigir para o caminho certo, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento e clamo, Senhor, por essa vida. Eu, Pai, os ouvintes que estão nos acompanhando agora, juntamos a nossa fé para te pedir. Venha, Senhor, ser o governador da nossa vida. Nós abrimos mão, nós entregamos de volta ao Senhor o nosso livre-arbítrio e dizemos: não queremos mais comandar a nossa vida, não. Queremos que o Senhor venha, que o Senhor comande, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor faça
uma grande maravilha, uma nova vida, Pai, à frente de nós. É o que nós queremos, Pai, renascer. Queremos ser de acordo com os Teus planos, Pai, porque acreditamos que os Teus planos para a nossa vida são melhores do que os nossos. Então, em nome de Jesus, Senhor, desde já nós Te agradecemos, porque o Senhor está operando agora, o Senhor está libertando vidas, o Senhor está tirando esse sentimento de sujeira, purificando e trazendo de volta, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua operação nessas vidas que estão nos ouvindo agora. E se você, meu querido ouvinte, se você crê, se você concorda com isso que estamos orando aqui, diga assim, amém, e que assim seja feito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte. Glória a Deus. Que bom, não é? É estarmos na presença do Senhor. Que bom é recebermos esse abraço carinhoso do Pai. Que bom é saber que Ele está sempre ali, pronto para nos perdoar e para nos reerguer a todo momento na nossa vida. Saiba dessa certeza, tenha essa segurança que o nosso Deus é vivo, não falha nunca, nunca vai estar ocupado para te receber, tá certo? Então fique aí na paz e na graça de Jesus Cristo. Nós voltaremos então amanhã no nosso próximo programa Aprendendo a Palavra, sempre aqui do meio-dia às 2h da tarde, de segunda a quinta-feira, tá bom? Fique na paz e na graça de Jesus e até amanhã. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.